estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. É isso aí então, boa tarde aos ouvintes e aos que nos acompanham pela live do Facebook. E com muita alegria estamos aqui começando o nosso programa Longevidade na W News. Um programa de debates e informações sobre qualidade de vida para o envelhecimento com dignidade. Rádio W News, a rádio que me representa. Fale conosco. Fale conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp. Nós temos o número do WhatsApp, podemos disponibilizar para vocês. Você que está em outra região, aqui é 5198-171-2624. Esse é o telefone do WhatsApp para você interagir conosco. E também pode mandar uma mensagem, um recado, pelo telefone 514066-1066. Também nos acompanhar pelo site da rádio, www.radionews.com, ao vivo agora em vídeo para vocês. Conosco aqui a Michele e os nossos convidados. Michele, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos convidados. Hoje mais em clima de Copa do Mundo, né? Então hoje a gente tem convidados super especiais. Quem são nossos convidados, Alexandre? É isso aí, conosco hoje o senhor José Cardoso da Rosa e também Lauri Job. É mais que torcedora, também nos trouxe um pouquinho da sua história, também atleta, né? Faz parte da história do esporte aqui da capital. E hoje vamos levar um papo bem legal com vocês, um dia quente, tivemos uma manhã calorosa aí com o futebol brasileiro e vamos estar discutindo sobre isso. Obrigado a você que nos acompanha pela internet e ouve o nosso programa. Participe conosco então, é isso aí, então vamos interagindo aí, Michele. Então, gente, queria agradecer, então, Lauri, por estar aqui hoje conosco. A primeira informação que a gente tinha é que era uma super torcedora e que dividia comigo a paixão pelo Grêmio, né? Mas aí, chegando aqui, a gente soube que é muito mais que isso. E o nosso querido juiz de futebol, e aí vai nos falar um pouco sobre essa questão e apitar jogo, né? Temos, então, um Grenal aqui na mesa, porque esse juiz aí nem pode, não sei se o juiz pode torcer, mas no caso esse aqui torce. Nem conta. E aí, então, o negócio é com vocês agora. Por favor, Lauri, então, nos fala um pouquinho, se apresenta, conta pra nós, porque o tema hoje é essa paixão pelo futebol. Bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui, para eu conversar sobre esse tema tão apaixonante. Eu fico... às vezes, assim, a paixão, que é uma paixão, né? A paixão, eu, como pessoa comum, não explico. Os psiquiatras, psicólogos explicam, mas eu não. E a paixão é algo que nasce contigo, né? E tu vai desenvolvendo, vai aumentando essa paixão. Então, pensando em futebol, olha, eu tenho 3 netos, 2 guris e uma menina. 4, 3 e 2 anos. Olha a menina vai brincar com as bonecas, ela é uma princesa, é maravilhosa, vai brincar de casinha e até joga futebol. O menino, ele nem fala, ele nem sabe falar, ele nem sabe pedir comida, ele nem sabe pedir água, mas ele já sabe chutar uma bola. Aparece uma bola na frente dele, ele já está chutando a bola.
E pode ser até pedrinha na rua, porque, né, o guri vai chutando. Aí ele começa chutando, pedrinha na rua, daqui um pouco ele tá jogando num time de criança, e daqui um pouco ele tá jogando já num time de maiorzinho, e aí aparece a namorada, e aí quem é que ele fica? Com a bola ou com a namorada? Ele dá um jeitinho e fica com as duas. Fica com as duas, né? Sim. É porque a paixão é paixão. Aí ele fica com as duas. Aí ele vai, casa, se pega. No meu caso era um Grenal, meu marido Inter e eu gremista. Aí os filhos vão escolher, mas os filhos já escolhem mais pelos amigos. Né? Tem a influência familiar, quando tem 2 times dentro de casa, assim, aí então fica dividido, eles vão escolher pelos amigos. Casam e a paixão pelo futebol continua. E aí, como explicar para a mulher que vai levar... Eu tenho uma vizinha, que esse ano ela disse, chega, é tanto jogo do Grêmio, que tu só vai pro Grêmio e me abandonou. Né? Que ela fica assim, me abandonou. Assim, mas, pô, tu é mais colorente, mais gremista do que ele, é fanática. Então vai, deixa ele pro jogo, ou vai tu pro jogo, porque o futebol é algo que é muito bom. Porque ele faz, além de tu exercitar, de tu fazeres toda uma ação, assim, de física, e tu vais conseguir novos amigos, tu vai conseguir novos grupos, né? Tu vai botar pra fora, eu tô puta da cara com o meu chefe, e aí não posso chegar lá pro meu chefe e dizer, ô, seu merda. Estamos ao vivo, Lauri! Ué, mas que todo mundo faz, daí todo mundo faz cocô, qual é o problema? Qual é o problema? Tá bem, desculpe. Tem cartão amarelo aqui. Juiz. Cartão amarelo, juiz. Juiz. Aqui, ó. Já temos um cartão amarelo. O juiz apita. Juiz. Mas vem cá, cartão vermelho para quem tá conduzindo. E aí tu vai lá, então, pega aquela angústia, apareceu o cartão, Tu pega aquela angústia e tu xinga o time adversário. O teu patrão se transforma no time adversário. Então tu põe pra fora tudo isso. Então hoje, vocês me segurem, mas eu digo assim, hoje tem muita gente que diz assim, como o Brasil cheio de... não vou dizer mais nome feio. Isso aí. Temos crianças nos ouvindo. Crianças. Mas isso não é o que eu disse, não é nome feio. Porque nós temos crianças que às vezes têm dificuldade de fazer aquilo que eu disse, por causa que a gente bota muita preocupação que seja um nome feio, e eu não quero fazer isso que é feio. Então, cuidado aí, Mas assim, né? Na verdade... Fazer caca faz parte da construção. Né? Claro. Da evolução. Mas eu até me perdi agora. Não, mas eu acho que o que é importante, Lauri, quando a gente fala de paixão e fala de futebol, claro, eu vou compartilhar uma vivência minha. Eu não tinha nem começado a namorar meu esposo, e o primeiro convite que eu fiz pra ele foi, vamos ver o jogo do Grêmio. E ele achando que era, né? Era algo muito romântico. Não, tipo assim, segundas intenções, ela nem gosta de futebol, que nada, eu queria ver o jogo do Grêmio mesmo. E aí, assim, bom, porque, né, quem me conhece sabe que eu realmente, eu sou torcedora mesmo. E o juiz de futebol, o injustiçado, né? Me conta um pouco mais da sua história e se apresenta para nós, por favor. Eu me apresento, José Cardoso da Rosa, árbitro de futebol e pai de 9 filhos. Deus o livre! Esse joga bem! Era uma partida de futebol e um filho, uma partida e um filho. Não mais, para começar eram 11. Perdi 2. Que pena. Perdi uma guria e uma guria. Então o senhor tinha uns times de futebol mesmo? Tinha de futebol mesmo. E a minha mulher, hoje eu sou viúvo, 4 anos para que eu sou viúvo. A minha primeira mulher foi a única. Que 42 anos de casado, ela faleceu e eu fiquei... Isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção mesmo. Mas depois que eu entrei para a igreja, como eu gosto da igreja, fiquei mais só na igreja. Comedido ainda. Ainda é comedido. Aí comecei a atuar como árbitro de futebol. Com que idade o senhor começou? Comecei em 75. Faz tempo aí, ó. Antes eu era atleta de futebol. Aí tava fazendo teste no Cruzeiro de Porto Alegre.
me machuquei, não pude mais ir nos treinos. Aí me convidaram para ser árbitro de futebol. E eu conseguia ser árbitro profissional. Mas que espetáculo, né? Isso é muito legal, né? Porque o futebol, ele não são só os jogadores, né? É um universo. Então, nesse universo, a gente tem jogador, preparador, técnico, juiz, torcedor. E aí também tem uma dificuldade muito grande com a família dos jogadores. Porque o jogador hoje está aqui, amanhã está lá do outro lado. E também tem a dificuldade muito grande, também tem muitas pessoas que se aproveitam de jogadores falsos contratadores, né, se aproveitam de jogadores, que é outro empresariado complicado, né? Então, e o juiz qualquer um de nós tem dificuldade em julgar, né? Imagina um juiz que tem quantas mil pessoas em cima dele ali, porque se ele errar, ele é uma responsabilidade enorme. Olha o resultado primeiro jogo do Brasil aí, né? Toda aquela confusão em cima da arbitragem. É interessante, assim, no mundo do futebol, nós dois somos assistentes sociais, né? A gente sempre fala isso. E no mundo do futebol, assistente social também trabalha, né? Sim. Porque a gente trabalha nas categorias de base, muitas vezes, com esses meninos, justamente esses que vêm do interior, que deixam a família e que precisam de um suporte, né? Não só... Claro. Porque, claro, muitos meninos sonham em ser jogadores de futebol, mas quantos efetivamente conseguem? Então, a dificuldade é muito grande, porque eles começam pequenos, muitos no clube do interior. Quer dizer, é uma profissão que é apaixonante e, ao mesmo tempo, ela é uma profissão de sonhos, porque tu sonha, quer ser o máximo, tu quer ser o Neymar da vida. Hoje o pessoal tá meio brigando com o Neymar, mas também é outro aspecto que a gente quer falar, porque a gente exige demais de um jogador, né? Exige demais de um jogador. É interessante que eu estava mostrando, olha ali, a gente estava brincando que todo um monte de gozação com o Neymar aí, porque, né, que ele estava caindo, vive caindo e tal. Ele vive derrubado, quer dizer, eu se tivesse toda quebrada como ele, e o pior, assim, é que o jogador se esforça. Não vem, ele se esforça, ele está jogando quebrado, machucado, e o pessoal está tirando sarro da cara dele, achando que ele não está fazendo nada, que está fazendo figurinha. Não é mais ou menos assim que acontece? E a arbitragem deixa correr frouxo, porque jogador de futebol, quando é muito bom, aí vão deixando e leva muito pontapé. Leva muito. Existe, então, essa percepção de que não dá para travar o jogo, porque ele é um jogador que se destaca e tem essa perseguição no campo, então é natural. E isto, ao mesmo tempo, que dá essa glória, vamos dizer assim, para uma pessoa, faz com que milhares de jovens queiram ser igual a ele. Então, não é assim, no Brasil, que a criança já nasce batendo bola, e não é quicando, que nem nos Estados Unidos, já nasce batendo, chutando, né? Então, são milhares de sonhos, são milhares de jogadores, homens e mulheres, querendo jogar, agora mais ainda, porque a gente foi né, muito jogado, assim, as primeiras que jogamos e que tinham muita dificuldade, muitas vezes mal interpretadas, né? E então, são milhares de sonhos e que... especialmente no interior, imagina numa capital, mas imagina as cidades do interior. Aí esses jovens vêm e encontram uma vida diferente, ficam longe dos pais, se desiludem, vão embora. Então, é muito complicado. É que o futebol, ele mexe com sonhos, né? Ele mexe com possibilidades aí, tanto para quem está... Eu tenho um primo que também fez curso de arbitragem e ele adorava apitar, né? Eu não sei se ainda está apitando, mas adorava apitar. Porque estava dentro do futebol. A função inicial dele era goleiro também, né? Então, que também é uma das funções que eu acho mais bonitas no futebol. E essa questão da gurizada, assim, o quanto tu acredita, tu sonha em que aquilo vai mudar a tua vida. Só que tem uma outra questão, né? A gente tá falando aqui num programa que é longevidade na W News, e aí quando a gente foi pesquisar, e aí, como é que é o futebol aí pro pessoal que quando envelhece, se tem uma expectativa de vida dentro do futebol muito curta, né? 35 anos já é velho, né? E aí a gente... Imagina, escolhe uma profissão
que com 35 anos tu tá cheio de amor para dar, tu tá conseguindo auge, tá conseguindo auge para começar e tu já tem que terminar. Então, é uma profissão assim que ou tu dá todo o teu gás ali por conta da exigência física muito cedo. E, claro, a gente vai ter exceções, até no nosso Mito da Semana. A gente tem um quadro aqui no programa, para vocês saberem, que se chama Mito da Semana. E aí, no Mito da Semana, a gente vai discutir um pouco essa questão da idade, né? Porque a gente sabe aí que tem jogadores que vão além dos 35. Temos exemplos. E aí, o legal do futebol é assim, quem gosta de futebol e vive futebol, ele troca a função, né? Então, se ele para de jogar, ele vira outra coisa, mas no futebol. Isso. E o que o senhor virou? Eu virei árbitro de futebol. Era jogador? Era jogador e virei árbitro de futebol. E até hoje não larguei. O senhor ainda apita? Ainda apito o campeonato varziano ainda. Mas olha só, o senhor realmente vai pro jogo da várzea. Eu vou pro jogo da várzea. Isso é se preservar e batalhar pela uma vida melhor e entender que a gente sempre tem algo que pode dar. Nós, né, nessa história da subsidiariedade, né? A gente tem algo para dar. Sempre. Não é porque tu tá aposentado ou que tu vou parar e tá, se não está a fim de parar, é um direito que tem. Mas se tu está incomodado de estar parado, tu vai procurar ao redor daquele assunto, tu vai encontrar oportunidade através desse trabalho de voluntariado, ou trabalho de igreja, como o José, né? Então, isso nos faz ficar sempre novos, né, José? Sim. Cada vez melhor. Corinthians! É uma função social, o futebol traz, pelo que eu vi aqui vocês conversando e o que a gente também acompanha, futebol para nós é vida, né? Ele traz e tem essa função social, te motiva, a questão da profissão, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, cada um tem uma profissão paralela ao futebol, e o futebol também é encarado profissionalmente, né? Com certeza, não, eu queria dizer, eu acho que tem uma coisa muito grande, hoje, por exemplo, no Brasil, assim, bom, mas com tanto problema que o Brasil tem, eu estava falando antes e fugiu, com tanto problema que o Brasil tem, vai jogar futebol, Copa do Mundo, bom... Só pensando nas pessoas que trabalham ali, quando eu trabalhei na Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, pensando de todas, eu já tinha, quase 4 anos atrás, eu tinha 64 anos. Quer dizer, eu era uma das mais velhas, mais idosas ali naquele grupo, né? Eu escolhi o trabalho porque eu eu tenho parentes que eram coordenador responsáveis pelas equipes lá no Rio, né, da Copa do Mundo, e queriam que eu fosse trabalhar no cerimonial e protocolo para receber as autoridades, tudo. Eu digo, não quero, isso eu já fiz a vida inteira. Quando pró-reitora da PUC, eu recebia gente de todo mundo, né? Então eu digo, não quero. Eu quero trabalhar na parte de lixos recicláveis. Lixos não, né? Resíduos. Trabalhar na parte de resíduos. Então, eu tive o prazer de trabalhar, nos restaurantes, eu era responsável pelos resíduos dos restaurantes, dos jogadores, dos atletas, dos trabalhadores, dos jornalistas, enfim, de tudo. Conheci o Inter, conheci lá o Beira-Rio por dentro e também para observar, ver se os banheiros estavam limpos, se estavam todos assim. Então, eu era a mulher do lixo que a gente brincava lá, né? Mas nós, com esse trabalho, nós ganhamos a nossa equipe de sustentabilidade nessa área, nós fomos considerada a melhor equipe do Brasil. Pelo nosso trabalho, de que a gente levantava, buscava e levava a caixa e levava isso. O futebol não é uma coisa só. Então, eu tinha colegas na minha equipe que eram da Alemanha, da Polônia, que eram de Costa Rica, que eram da África, de outras partes da África, e quando a gente tirava sarro um da cara do outro, quando perdia, a gente fazia... oportuniza tanta coisa espetacular que a gente
esquece de ver, até porque não é obrigado a ver, não estão acostumados, né? Esquece de ver. Mas um país como o Brasil, com tanta dificuldade que está, eu vejo que o futebol é um respiro. É um respiro. De vez em quando a gente precisa parar e fazer... É verdade. E o futebol é esse... É o Brasil que para um pouco, não pense não, porque que a gente, o fato de sermos alegres e de sermos no futebol, a gente está ali torcendo, não pense que nós somos alienados. Nós não somos alienados. Hoje é o que se fala muito, né, é essa questão do quanto o futebol pode nos alienar. Mas a gente vem vivendo momentos muito difíceis, né? Eu me recordo meu pai agora há pouco tempo atrás, ele me disse assim, Michele, olha que coisa esquisita a gente está vivendo. A gente sabe mais a escalação do STF do que a escalação do Brasil. Então, se tu pergunta quem são os juízes do Supremo, todo mundo sabe a escalação. Agora, pergunta quem são os jogadores da seleção, o pessoal não sabe. E aí a gente fica pensando assim, ó, que tempos estranhos, né, estamos vivendo, mas ainda assim, o futebol é aquele intervalo ali que nos faz sorrir um pouco e depois a gente volta de novo para nossa realidade de luta, de protesto, de... E a gente necessariamente não precisa parar. Né? Necessariamente não precisa parar. Eu acho que a vida ela é múltipla. Ao mesmo tempo, tu tens N oportunidades e tu tem N formas de fazer. Porque as pessoas confundem, eu brinco muito com a Gisele e com todo mundo onde eu trabalho, eu digo, não me confundam responsabilidade com cara feia, com tristeza. Não me confundam. Eu sou uma pessoa extremamente responsável, mas eu sou alegre. Eu não sou triste. Então, eu posso ser... o senhor José pode ser um baita de um juiz, mas ele não precisa ter cara feia, porque é um baita de um juiz. Então, a responsabilidade, ela não está na alegria e na tristeza, né? A responsabilidade está no teu jeito de ser, né? Então, eu vejo, assim, como o futebol... e grandes espetáculos, esses grandes espetáculos, eles te exigem muito comprometimento, eles te exigem muita responsabilidade, fazer um jogo, meu Deus, olha o que faz um time de futebol, o que traz de profissionais que trabalham dentro, imagina quantos trabalham lá no Grêmio e quantos trabalham lá no Inter, vamos fazer no São José, né? E é interessante, assim, quando a gente pensa, né, continuar dentro do futebol, né? Muitas pessoas, elas saem dos seus trabalhos, como o senhor, né? Saiu da sua função, foi ser árbitro, outros vão ser chefe de segurança, trabalhou daqui a pouco lá na Brigada Militar e aí vai ser... Preparador de goleiro. Preparador de goleiro, preparador físico, vai trabalhar no marketing, vai trabalhar com as crianças que jogam, vão montar projetos sociais na área do futebol, né? E aí, assim, ó, a gente se reinventa muitas vezes, né? A gente se aposenta numa área. E aí, eu digo a gente porque eu tô no meio, né? Eu não me aposentei ainda. Mas a gente se aposenta e vai encontrando caminhos que o futebol... Eu acho que a gente teria que ler um pouco mais a Alemanha. Ver a forma com que eles preparam, eles trabalham isso, tem todo um comprometimento social, a gente vê depois o resultado com os jogadores aí, mas isso começa lá desde pequeno na Alemanha. Então, acho que a gente tem que dar uma olhada na vida do futebol, no preparo do futebol para o país. Eu acho que falta muito para ser preparado, para ser feito aqui, para que se realmente possa, assim, um baita futebol. Eu não sei, não sei do lado dos juízes como é que está a situação Nós temos a preparação física todos os anos. Nós somos obrigados a fazer o teste físico e o teste de esteira, todos os árbitros. E a gente é convocado. Tal dia tem que ir lá para fazer o teste de esteira. Aí se tu não passar, tu não é escalado. Aí fica um mês fora. 1 mês, 2 meses. Aí tem que fazer de novo. Aí tem que fazer de novo. E na minha área eu gosto muito porque eu tenho um filho que tem, eu acho, a base de uns 70 guri de 11 anos a 13 anos. Abraço, meu amigo Jorge. E ele é apaixonado, o Jorge é apaixonado pela gurizada. Projeto nós começamos. E pega e vai lá e pega pão, pega sanduíche, pega o que ele puder, ele vai lá para os guri. E trata os guri como se fosse filho dele. E então, quando eu sobro um tempo... Um sábado eu vou lá e apito um torneio pra ele. E a gurizada faz churrasco. Tem fotos aqui no... tem algumas isso fotos. mesmo, olha só, pra quem tá só nos ouvindo... De baixo pra cima.
Aqui, Pode o ir? seu José, ele nos trouxe um álbum de fotografias dos jogos que ele apitou na dupla Grenal, nos jogos aqui do Campeonato Brasileiro. E aí, numa das fotos também tem um projeto social com as crianças. Então, quem nos acompanha pela live ali ou pelo site, a gente tem aqui, ó, algumas fotos, relíquias aqui do seu... Meus relíquias, é o campeonato. A gente tem que cuidar aqui. E assim, ó, parcerias com grandes juízes de futebol que hoje são, né, comentaristas ou que trabalham em outras áreas, pra ver, né, segue apitando, para de apitar e continua vivendo futebol. Na área. Continua vivendo futebol. Então a gente tem aqui, ó, o árbitro auxiliar Edson Rosa. Esse jogo é Grêmio e São José. Isso, né? E o meu Grêmio ganhou de 1-0, né, segundo a informação. Bota o Grenal lá. Bota o Grenal primeiro. Aqui, ó, apitou Grenal também. Foi assistente do Grenal. Me diz que o Grêmio ganhou esse Grenal. O Grenal foi o Grenal de 97, 1-0 pro Inter. O gol do Fabiano Cachaça. Fabiano, mas olha, que esta memória, né? Muito legal aqui, ó. Deixar para depois. Nossa, para quem não tá, para quem tá só nos ouvindo, a gente tá mexendo aqui nas fotos e podendo lembrar. E que é isso, né? Futebol, ele aciona muitas coisas na nossa vida. Tem gente que morre em partida de futebol, né? Mas também tem jogo que é sofrido, né? Vamos combinar. Sofrido. Hoje, por exemplo, foi um jogo muito sofrido. E eu estava dizendo para o seu José aqui que aquilo foi pênalti no... Temos uma avaliação. Ele disse que foi, foi pênalti, realmente foi. É que é muito difícil tu dimensionar se tu não joga, né? Ou se tu não faz uma atividade esportiva. Imagina, tu tá correndo de qualquer mínima coisa, tu... né? Claro que o jogador é preparado para cair, coisa parecida assim, mas quebrar é brabo, né? Bom, gente, a gente já tá aqui, né? Passou um pouquinho do meio do programa, então eu vou pedir para chamar os comerciais e a gente já volta. Entre em nossa página e faça o seu pedido musical. Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 Fone 40 66 1066 e tenha uma experiência positiva. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa: ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini-mercados, motéis, entre outros. Anuncie na W News, a rádio que representa mais consumidores em seu ponto de venda. W News, DDD 51 Fone 40 66 1066. Vamos negociar? A Senescentes é uma empresa com foco em solução para longevidade e qualidade de vida. Atua na promoção da saúde e de gerontotecnologias, acompanhamento para aposentadoria e transição de carreira. Oferece orientação especializada a residenciais geriátricos e desenvolve o programa Cuida, voltado para a família de idosos com demência de Alzheimer. Acesse o nosso site www.senescentes.com.br. Senescentes, respeito e atenção à pessoa idosa. Aqui quem fala é o humorista André Damasceno, o magro do Bonfa da Escolinha do Professor Raimundo e o Lula do programa Zorra Total da Rede Globo. Queria convidar todos os ouvintes da nossa querida W News para assistirem o espetáculo Com a Corda Toda. Eu, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Vai ser no novo espaço cultural lá da Henrique, gente. É no Auditório Cultural, no 3º andar. Sempre aos sábados, sempre 21 horas. As vendas na bilheteria da Henriques, nas lojas Multissom, Andradas, Praia de Bela e Iguatemi, e também tem a venda online, risoteca.com.br. Esperando todo mundo lá, um beijo bem grande.
Reduza custos. Invista em sustentabilidade. Toda gestão bem-sucedida começa com a implantação de uma estratégia adequada. Investir em sustentabilidade não é apenas uma questão ecológica. Saiba mais sobre o tema e suas possibilidades com a Vinc, consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho. Realizamos estudos de impactos ambientais, programa de prevenção de riscos ambientais, entre outros trabalhos e estudos. Saiba mais em avinc.com.br. Avinc, fone 51995550084. A nova Volkswagen tem lançamentos pensados em você. Novas tecnologias, a potência e economia dos motores TSI, segurança, conforto e ofertas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e saia de carro novo no especial Nova Volkswagen. Virtus em até 48 vezes e taxa de 0,49. Conheça a Tiguan e faça um test drive. Panambra, na Padre Cacique 1178. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Muito bem, estamos de volta aqui na W News. Hoje entrevistando uma conversa muito boa com o seu José e a dona Lauri. Professor. Isso, professor, dona, professor. Chique, ser professor. Ser dona também é bom. Ser dona de alguma coisa é bom, né? Monsieur Lauri. É mademoiselle. Mademoiselle. Estamos aqui conversando, mas eu gostaria de falar um pouquinho das entidades parceiras, né, dessa rádio, né? A ASTBM, Sintergs, CPERS, a BANF, a Mapergs e Sindiperícias, né? São as empresas parceiras aqui do nosso programa e desta rádio também. Você que está nos ouvindo, quer interagir conosco pelo WhatsApp 51981712624, também pelo telefone 4066-1066, 51 na frente. Você pode assistir ao vivo pelo site, só digitar lá www.radiownews.com, ao vivo em vídeo. Também nossa fanpage, Rádio W News. Pode acessar lá. Queria agradecer também a nossa empresa que nos mantém aqui, que é a Senescentes, né? A empresa mantenedora desse programa. Queria que falasse um pouquinho da Senescentes, Michele. Então, né, só para apresentar para vocês, a Senescentes, ela é uma empresa focada em longevidade e qualidade de vida. Então, a gente tem vários trabalhos nessa área aí de longevidade e qualidade de vida e vem desenvolvendo uma proposta aí de longevidade do trabalhador. E aí, falando em longevidade do trabalhador, a gente já falou na longevidade dos jogadores de futebol e a gente quer falar um pouquinho com vocês das histórias de quem ainda hoje, né? Quem são os nossos longevos no futebol? No futebol em Canoas tem um futebol muito bonito. Tem coroa de 50 e coroa de 50 para cima. Oba! À vontade. Os velhos jogam bolão, então. Os velhos gostam muito de jogar futebol. Até o São José participa desse campeonato lá de Canoas. Tem campeonato? Tem um campeonato de Canoas. Eu estou perdendo tempo lá. Olha, Tem bastante gente, ex-profissional, que joga lá. Tem o Tarcísio, tem o Delion, tem o Mazarope. Tem um time lá que é um fenômeno, né? Que é o Escota. mas O olha Escota só. pega quase todos os jogadores do Grêmio que foi ex-jogador. Tem jogador Jair também, que é conhecido também, que joga lá. E eles fazem todo ano. Agora, esse ano, quem está fazendo um time bom é o Oriente. Onde O Oriente tá fazendo um onde time é bom. o Oriente? O Oriente é em Canoas, Canoas. na subida do hospital. Ah, Canoas, então é... E José, eu tenho muita curiosidade, assim, desses que desses treinadores que já passaram por aqui e que... Como é que estão agora? Como é que eles eram? Porque quando chega a ser treinador, normalmente não é muito jovem, agora que são os mais jovens, né? Mas qual é a tua experiência, por exemplo, com o Zagallo, com o Tite, enfim, algum treinador aí? Todos os treinadores, eu sou apaixonado pelos treinadores, porque eles são uma lenda, né? Que nem o Zagallo. O Zagallo, o Parreira.
São todos eles são apaixonados pelo futebol, que nem a gente é. Tudo uns coroa, né? Todos uns coroa, tri-apaixonados. E a gente Continua apaixonado. continua apaixonado. Vamos ver o Zagallo, teve essa semana, a semana retrasada ele teve na seleção, ele pegou os atletas, abraçava todos, né? Era um show, né? É um show, seu Zagallo. E aqui pro Rio Grande do Sul tem um monte, né? Tem o Tite, tem o... Agora tem esse Filipão, cara... e o Filipão? Me fala do Filipão. Filipão é gente boa. Filipão é gente boa. Como é que é? O Filipão marcava Filipão é marreto, o Filipão marcava de cima o auxiliar. O assistente ali, ele estava sempre perto do assistente. E o Tite, o trabalho dele é mandar o jogador jogar. Ele não quer saber de não árbitro, quer saber não de é problema árbitro. O com negócio ele. dele era mandar o jogador jogar. Por isso que o Grêmio, o Inter, o Caxias, tudo foram campeão na mão dele. Ah, pois é, mas o Filipão também, né? O Filipão é E o Celso Rotti? Celso Rotti é aquele que vai um pouco, volta. É que nem o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte também, um pouco fica no rádio, um pouco fica no esporte. Agora tá na rádio de novo, tá de comentarista. Pois né? Isso é uma coisa interessante. O pessoal que joga futebol, ou que é árbitro, quando não tá mais no ápice da sua resistência física, arruma se mantém no mundo. Vai para e aí vira futebol. Comentarista, vira... Então, assim, eu acho também interessante ver o outro lado. Quer dizer, o torcedor idoso. Ah, sim. O torcedor idoso, aquilo talvez, às vezes, é a única grande alegria que ele tem na vida dele. Haja coração. Haja coração. Eu aprendi a torcer com meu avô. Um beijo, seu Dirce. Aprendi a torcer pro Grêmio com meu avô, porque meus pais são colorados, né? Minha mãe e meu pai são colorados. E eu aprendi a torcer e a amar futebol com meu avô. Eu me lembro que quando eu era adolescente era terrível, assim. E o vô hoje, ele tem um sistema de assistir futebol que ele assiste até a várzea, se tiver. Né? O campeonato de Série D, se tiver pra assistir, ele assiste. Porque o negócio é o futebol. Né? E assim como meu avô, muitos idosos assistem futebol de qualquer coisa, né? Sim, sim, sim. Então eu vejo, nós que gostamos dessa área da gerontologia, né, eu vejo uma possibilidade e pouca discussão sobre esse tema, do futebol como uma válvula de escape para algo de qualidade de vida, sabe? Porque a gente pode levar, por exemplo, falando aqui, vamos botar um jogo, que fosse o jogo de hoje, um dia assim, leva o José de árbitro, leva um outro que, né, dá mais ou menos da idade do grupo, e se discute aquilo ali, que oportunidade a gente pode dar para a pessoa, além de assistir, ela ter oportunidade de dar sua opinião, oportunidade de, né, de se enriquecer com aquilo. E o futebol para as pessoas idosas é incrível, assim, o radinho de pilha, ele nunca sai de moda, né? Se a gente for ver nas instituições que acolhem idosos, né, nos residenciais geriátricos, os idosos podem até estar assistindo na TV, mas tem que ter o seu radinho, né? Muitas vezes eles vão pedir radinhos de pilha nessas filantrópicas e aí pedem pilha. É engraçado que daí quando vem a lista de doação, de pedido de doação das ILPI, vem pilha. Pra que pilha? Pros radinhos. Porque ouvir o rádio é outra magia, né? Porque nós somos, né? Eu sou dessa época, nós somos a geração rádio, né? Então a gente escutava rádio até dormindo. Era o rádio o nosso grande negócio. É um pouco diferente agora, porque a gurizada escuta outro tipo de rádio, né? Mas eu acho também que a gente pode muito bem, os times de futebol deveriam aproveitar mais as pessoas com um pouco mais de idade, que têm mais tempo, para ajudá-los em trabalhos voluntários dentro dos clubes. É verdade. Olha, e quantas pessoas que eu sei, que eu conheço, que teriam a vontade de ajudar. Eu falo aqui, assim, especialmente não, mas as cidades do interior. A minha cidade é Tapes. Tem um futebol excelente, o pessoal é muito bom, desde o nosso time, desde que eu era guria, o time se mantém, tu vê, eu já vou fazer meus 70 anos e o time está ali lépido e faceiro, né? Mas eu vejo assim que poderiam aproveitar mais, as pessoas têm vontade de ir no jogo e futebol tem outra coisa também, essa coisa que o ser humano tem medo de se expor.
Né? Então, o futebol, o idoso às vezes tem medo de ir lá pedir para assistir um jogo ou para ficar ali do lado da bilheteria ajudando, ficar conversando, ficar em grupo, né? Então, e outra coisa muito interessante é quando é futebol de várzea, futebol de campo, assim, na rua, assim, nos campos, que fica à vontade. Eu trabalhei 20 anos nessa área de Capão Novo, com eventos, e a orientação para os professores de educação física que trabalhavam comigo é o seguinte: fiquem atentos em volta do campo, porque a gente quer formar time, e as pessoas às vezes estão loucas para jogar, mas têm vergonha de pedir. Nós somos bastante tímidos. Sim. A gente pensa, parece que não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante tímida, parece que não, né? Até Superou parece... bem essa timidez, hein? Ela disfarça bem, né? A pessoa consegue disfarçar. Bem, né? Mas assim, ó, eu fico, assim como eu, outros ficam constrangidos de se oferecer para... né? Ou porque vamos dizer não e a gente tem medo do não, a gente tem muito medo de ser recusado, né, tal. Então o futebol, ele pode dar a gente estudar um leque de ações que eles podem ser desenvolvidos até que a pessoa tenha a possibilidade física de ficar ali, ou emocional, de ficar trabalhando. Isso é o nosso mito também da semana. É o mito da semana. Nós temos um quadro nesse programa que é o mito da semana. E o mito é bem o que tu estás trazendo. Existe idade limite para jogar futebol? Aqui o mito diz que é 30 anos. Nós falamos, inclusive, anterior, que tem uma idade que é o auge do futebol e também o final da carreira para muitos. Né? Existe esse mito. Eu acho que sabe o quê? Que nós estamos, como falamos aí nesse mito, mas é no profissional, né, José? É o profissional. Mas aí é que tá, ó, a gente tem o atacante Kazu, que ele bateu o recorde de longevidade no futebol. Ele é um atacante japonês, ex-Santos, e ele se tornou o jogador mais velho da história a disputar uma partida profissional, 3 meses antes de completar 50 anos. Ou seja, 49 anos, cinquentão, na verdade, jogando futebol profissional. Mas assim, ó, se a gente vai estudar, ao menos é que eu tenho lido bastante sobre isso, uma pessoa hoje, nos tempos de hoje, uma pessoa que tenha 60 anos como eu, a gente tem que dar de nhapa, dar de uns 10 anos para trás, por causa que a qualidade de vida de uma pessoa, quando foi estabelecido essas datas, esses períodos, a qualidade de vida da pessoa de 10 anos atrás e agora é muito diferente. Então eu, com 70, posso ficar feliz que eu estou com meus 60, né? Então é muito diferente isso e também interfere nessa classificação de jogadores. A medicina hoje é espetacular, né? E será não? Tem idade para juiz de futebol? Na federação tem até 50 anos. Até 50 anos? Até 50 anos. Passou de 50 anos, a federação exclui, né? A gaúcha, né? Mas o pessoal, quase todo que depois que sai da federação, vai todos pro sindicato. O sindicato pega campeonato do interior, pega tudo, né? Tem um campeonato em Carlos Barbosa, que é um campeonato que vai toda a família para roda do campo. É maravilhoso, né? É maravilhoso se ver eles gritando. E lá eu ganhei um apelido muito gozado. Qual o seu apelido? Seu Madruga. Seu Madruga. Olha, a gente lhe vendo aqui não sabe por quê, né? O pessoal que nos acompanha aí na live nem vai entender o porquê Seu Madruga. Aqui só mandar um abraço, então, o pessoal que tá nos mandando um oizinho aqui. O Wagner Bordignon, o Jefferson Couto de Carvalho, Carlos Beltrán. Futebol realmente, assim, aqui o Jefferson nos dizendo, né? Futebol me trouxe a rádio. Futebol é uma coisa que nos leva a muitos lugares, né? Inclusive eu, né, tentando namorar meu marido. Acho que a gente tem que entender que futebol serve pra tudo na vida, né? Pelo menos no brasileiro. Se serve, eu que eu diga. Bom, gente, assim, ó, realmente é com muita tristeza hoje que a gente tá chegando ao final do programa, porque esse bate-papo, assim, foi, acho que, muito divertido pra nós, espero pra quem nos assistiu, pra quem nos ouviu, porque realmente compartilhar futebol é paixão, e a gente não faz paixão sem dar uma boa risada, sem poder lembrar histórias, né, e seguir acreditando, né? Só pra gente poder finalizar,
Brasil consegue chegar nas oitavas de final? O Brasil Consegue. vai. Nas oitavas consegue, né? Não, vai, o Brasil vai. Eu, particularmente, prefiro um time que comece mais ou menos assim e ganhe a energia no decorrer do tempo. Sintonizar toda a gente diferente, time diferente, jogadas diferentes. Meu Deus, em casa a gente não consegue sintonizar a família que vive todo dia junto. É verdade. Como é que nós vamos sintonizar esse monte de homem que vem de tudo que é lugar? Então tem que dar um tempo para eles se entenderem. E aí é o pai Tite que vai conseguir botar isso no lugar. Ele que faz a milagre. Eu só queria dizer assim, o futebol é tão importante, tão grande, que eu quando era pró-reitora da PUC, eu levava a minha gurizada para a Europa. E um dia eu tinha ido uma vez para. Minha gurizada são meus estagiários, eram meus estagiários. Um dia eu tinha ido a Roma e o ônibus e o metrô eram interligados, né? Então, passava com a mesma passagem. Aí, quando eu fui no outro ano com a outra turma, eu fui passar com o interligado e eu não sabia que não era mais interligado. Aí o senhor que estava atendendo disse, não. Eu perguntei, mas o que está acontecendo? A gente falou, não pode. Eu digo, não, mas eu sou Brasil, Porto Alegre. Ele disse para mim, eu disse, como é que o senhor imaginou? Não está escrito na minha cara Porto Alegre? Da onde é que o senhor tirou Porto Alegre? Falcão, rei, Falcão, pode passar. Então vocês veem que o mundo inteiro também tem tem olhos para nós, né? A gente nós. não pode. E abre portas. Abre portas e entradas para metrô. Bom, gente, então assim, muito obrigada, agradecendo aí toda a nossa audiência, agradecendo as entidades parceiras aqui do programa, na verdade da Rádio W News, né? A STBM, Sintep, CEPERS, a Banff, Amapergs e Sindiperícias. E ficamos então para a próxima semana para falar de longevidade também. É isso, Alexandre? É isso aí, um abraço a todos, obrigado. Obrigada, muito obrigada. Obrigado à sua audiência, boa semana. Boa semana. Uma ótima jogada.